Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores, pais e responsáveis que irão acompanhar a nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Isaac e agora meu colega se apresentando. Oi, Isaac, bom dia. Bom dia. Queria agradecer o pessoal que está assistindo a aula, os alunos em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando. Gostaria de pedir também que os alunos pegassem agora caderno, lápis, borracha, todo o material que for preciso, o caderno do aluno também, para poder aproveitar a aula com maior efetividade. Eu vou estar controlando o chat aqui de vocês e eu queria dar alguns avisos também. Eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, respeitassem, não flodassem. Flodar é o termo que a gente usa com mensagens desnecessárias, né? Para que a gente possa Chique. acompanhar direitinho. Em todas as aulas os alunos estão participando bastante, acho que com vocês também. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, sobre razão, que é base também para entender conceitos de proporcionalidade, de funções mais para frente, enfim. Né? Vamos deixar que o Isaac fala mais sobre isso. A ideia da aula de hoje é darmos continuidade à fração e suas diferentes representações. Na aula anterior, da semana passada, nós vimos o que é uma fração e também rapidamente o conceito de razão, de probabilidade, né, professor? Sim, sim. Será E que o de, pessoal se e de recorda? porcentagem. Então, por isso, na tela para vocês, razão. Na aula anterior, razão, a gente viu que razão é uma relação entre duas grandezas. O que é grandeza? É tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, eu posso saber quantas canetas tem nessa mesa. A gente pode medir nossa altura, Você nós sabe quanto podemos que é a minha medir altura, nosso Isaac? tempo. Professor Rafael, a sua altura, comparando com a minha, eu acho que eu fico um pouco sem graça, mas a altura do Rafael é um número. 2 metros e 2 Para centímetros. que tudo isso, né, Isso gente? é Mas realmente não, uma grandeza. isso daí é uma grandeza, mas Brincadeira, gente. não, a gente sempre brinca disso daí. Então, essas grandezas, a gente agora hoje vai trabalhar umas atividades como forma de aprofundamento. Então, o tema da aula hoje é razão. Da próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais em porcentagem. E na aula seguinte, né, na terceira aula dessa semana, nós falaremos sobre probabilidade. Tudo bem? Então, razão. Peguei algumas coisas da aula anterior, né? A gente tem um mapa do nosso país, um mapa do Brasil, só para a gente relembrar que uma das formas que a razão é representada é por meio de escala, onde a cada 1 centímetro do mapa representa tantos quilômetros do tamanho real. Né? Então, tem esse mapa no caderno do aluno, tem essa explicação aí para vocês. Agora, professor Rafael, esse mapa aqui é de qual estado, professor? Será que os alunos responderiam aí, enquanto isso no chat, enquanto a gente vai falando? Será? Vamos ver se eles respondem aqui no chat. Acho que essa é fácil, hein? Então, enquanto a gente vai falando, daí você vai me passando as respostas que estão surgindo no chat. Ok. Voltando a esse mapa, olha só como é que é feita a leitura da escala. Vocês percebam que eu destaquei, que nós destacamos ali, um valor que aparece no canto inferior direito aí da sua tela, que é o que indica a escala. Nós temos um trecho com a cor preta e um outro trecho com a cor branca. O que significa essa escala? Quanto será que vale cada centímetro para essa escala? Olha, qual é o intervalo? De 0 a 40, de 40 a 80. Então, professor Rafael, esse mapa tem uma escala de 1 centímetro para 40 quilômetros. Cada 1 centímetro desse mapa equivale a 40 quilômetros da distância real. Você sabe, Isaac, isso me vem na memória um caso muito interessante que um professor de matemática me ensinou na época da escola. Ele falou que é possível achar a distância entre duas cidades ou dois pontos com uma régua usando o mapa. Com uma régua, porque a distância reta entre essas duas cidades, você tem os pontos que precisa, pega a sua régua, vê qual a distância que dá na régua, supondo que dê 20 centímetros.
né? Se você for uma escala igual a essa, de 40, 20 centímetros vezes 40 quilômetros. É isso aí. 20 vezes 40 vai dar mais ou menos 800 quilômetros, né, se eu não me 800 engano. quilômetros. Mas aí a gente tem que lembrar que é uma distância retilínea, ou seja, a gente está desconsiderando que as estradas têm curvas, né? Tem Sim. Tem parada. tem paradas, tem outros caminhos que acabam sendo feitos, porque às vezes tem uma montanha bem na frente e você não tem como passar por dentro dela se não houver um túnel, né? Exato. O engraçado, né, que antigamente a gente tinha esses argumentos, né? Bom, eu não sou tão velho assim, mas eu fazia isso para calcular a distância, o tempo e tudo mais, né? Hoje em dia tem aplicativos que você coloca um ponto e outro lá, ele já calcula direitinho o tempo, hein? Já calcula Como as coisas direitinho. mudaram, né? Para vir para cá mesmo, professor Rafael, o aplicativo ele estava dando a distância, ele dá a distância e calcula aproximadamente o tempo que você vai chegar, considerando trânsito, tempo de sinais do trânsito, né, dos faróis, enfim. Então, no próximo slide, essa escala, né, reforçando, explica que a cada 1 centímetro do mapa representará 40 quilômetros do tamanho real. Então, já é uma atividade para vocês, tá? Para determinarmos a escala, devemos compatibilizar as unidades, ou seja, deixar as unidades de mesma medida em centímetros. Então, presta atenção. A unidade de medida é centímetro. E ali a escala está em quilômetros. Então, esses 40 quilômetros, eles devem estar em centímetros. Ok? Sabendo que 1 quilômetro é igual a 1000 metros e que 1 metro é igual a 100 centímetros, qual é a escala desse mapa em centímetros? Vale lembrar que, estudantes, não é para copiar a questão, não há tempo suficiente para vocês copiarem, tá? Vai ficar o exercício na tela e vocês utilizarão um caderno, uma folha de sulfite, enfim, um material que você tenha para apenas efetuar as respostas. E assim que você conseguir realizar as respostas, encaminha para o nosso colega aqui, Rafael, para que a gente possa falar seu nome e você mostrar que está participando aqui da aula com a gente. É isso aí, pessoal. Vão respondendo no chat, eu vou estar acompanhando. Quanto tempo você deu para eles, Isaac? Olha, para essa atividade, eu vou dar 3 minutos. 3 minutinhos é o suficiente? 3 minutinhos. Então tá bom. Lembrando, pessoal, coloque a resposta completa, tá certo? Certo. Bom trabalho para vocês. Olá pessoal, estamos de volta, o chat está bombando aqui, o pessoal respondendo bastante, muitos acertaram também, Cauã, Rafaela, Gabriel, Abel, parabéns para vocês. Bom, não sei se eles acertaram, né? Eu fiz aqui uma conta aqui mentalmente, saiu 4 milhões. Mas muitos colocaram, Isaac, muitos mesmo, colocaram 400 mil. Um fato curioso também, a galera, não sei, deve estar achando que está no YouTube, estão colocando 400k. Uma anotação de visualizações do YouTube, hein? Galera atualizada. A gente quer um pouco menos atualizado em algumas coisas. Mas né? aqui a gente está querendo a resposta em centímetros, tudo bem, pessoal? Bom, agora o Isaac está ali, ele vai responder na lousa com vocês. Prestem bastante atenção, não só no resultado final, mas como que ele faz a resolução. É um cálculo muito usual. Vamos lá, Isaac? Lembrando que a resolução, eu vou fazer de uma forma, porém outros tenham utilizado uma estratégia diferente que valida também a resposta, ok? Então, primeiras informações que nós temos. É sempre bom, quando vocês forem realizar uma situação problema, anotar os dados que tem. A gente tem que 1 quilômetro são 1000 metros, nós temos que 1 metro são 100 centímetros, ok? E que está querendo saber o quê? 40 quilômetros em centímetros. Então, se eu tenho cada quilômetro 1000 metros, temos que 40 quilômetros vezes 1000 são 40 mil. Responderam 40 mil, né, professor?
Não responderam muitos, responderam 400 mil. 400 mil? Isso, ou 400K. Ou 400K. Olha, se cada metro vale 100 centímetros, então 40 mil metros é 40 mil vezes 100. Ok? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, nós temos 4 milhões. Ah, então o pessoal que eu falei no início acertou. Né? 4 milhões. Então, pessoal, a escala aqui, a escala desse mapa está 1 para 4 milhões de centímetros. Lembra que na aula anterior nós vimos as diferentes formas de representação de uma fração. Então, eu posso representar aqui por meio da divisão ou por meio de fração. Ok? Ah, Isaac, mas eu trabalhar com 1 centímetro está para 4 milhões de centímetros, eu prefiro muito mais usar 1 centímetro corresponde a 40 km. 1 centímetro, então, aí assim, a gente Mas é bom o pessoal entender também quantos são. Porque alguns mapas, eles, para entender a escala, eles apresentam dessa forma, em centímetros, né? Sim. No caso próprio da apostila, tem uma atividade que ela transforma 250 quilômetros em centímetros para dar a razão e as grandezas estarem com a mesma unidade de medida. É isso aí, muito bom. Tudo Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Agora nós temos 2 atividades para vocês. A primeira fala sobre a idade de Joana e a idade de Camila. A segunda fala sobre o peso líquido de um produto e o peso bruto. Professor Rafael, o que seria o peso bruto de um produto? O peso bruto é o peso real mesmo, é a quantidade, né, que ele tem. O peso líquido é a capacidade daquele objeto. Peso bruto é o produto que você tem, contando com o que contém dentro daquela embalagem, mais o peso também da embalagem, né? O peso líquido é somente o conteúdo da embalagem. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você, de repente, tem a oportunidade de ir num restaurante que oferece self-service, você tem o peso do prato e tem o peso da comida que você pegou. Sim. É justo você pagar pelo preço do prato? Claro pelo peso do preço do prato? Claro que não, até porque eu não vou comer o prato, né? Então, o que eles fazem? Eles, na balança, eles tiram o peso do prato para que só seja calculado o preço líquido, ou seja, o preço daquilo que você vai consumir, tá? Então, nós vamos dar 5 minutos para vocês realizarem essa atividade aí na casa de vocês, tudo bem? Tá, pessoal, só lembrando que são 2 perguntas. Então, assim, se organize na hora de responder no chat. Por exemplo, resposta 1, 2 pontos, coloca a resposta. Resposta 2, 2 pontos, também coloca a resposta. Porque o pessoal já está respondendo já, mas aí eu não sei se é da primeira resposta, da segunda, ou se o pessoal esqueceu. Tudo bem? Então, 2 atividades para vocês. Quanto tempo, Isaac? 5 minutinhos. 5 minutinhos? Beleza, vamos lá. Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal do chat está respondendo bastante. Poucos acertaram. Eu tinha pedido para o pessoal se organizar. Resposta 1, resposta 2. Muitos estão falando 50 gramas, falando que a idade de Joana, que Camila é mais velha que Joana. Mas acho que poucos entenderam que era para ser feito. Certo? Vamos ver aqui. O primeiro respondeu, que é um aluno que respondeu, não sei se está certo, Isaac. Ele falou assim, qual que é a razão entre a idade de Joana e a idade de Camila? Olha só a interpretação. Ele me disse que a idade de Joana, a cada 2 anos de Joana, Camila tem 3 anos. É quase mais ou menos. Então, gente, razão é uma relação entre grandezas, é uma forma de se escrever em fração.
Então, toda vez que tiver uma atividade que é para solicitar uma razão, determine, escreva na forma de razão, você vai colocar na forma de fração, né? Então, aqui, qual que é a razão entre a idade de Joana e Camila? Joana tem 20 anos, Camila tem 30 anos. A razão é de 20 para 30. Pronto. Aí, alguns alunos, eles simplificam. O certo é você simplificar essa razão. Se eu dividindo aqui por 10 direto, e dividindo por 10 direto, nós temos a razão 2 para 3. Ou seja, a cada 3 anos da idade de Camila, equivalem 2 anos da idade de Joana. É isso aí. É até interessante, Isaac, se você pegar essa resolução e pensar na prática, é só uma divisão, é super simples. O cálculo de razão não é difícil. Lembrando que eu posso representar assim ou assim. 2 para 3. Pois é, que poderia fazer essa divisão também? 2 dividido para 3? Podemos fazer, daí a gente vai encontrar a forma o quê? Decimal, né? Então aqui, se eu pegar 2 e dividir por 3, 2 é menor do que 3, correto? Então eu já sei que vai dar um número menor que um inteiro, 0, coloca 0. 3 para 20, 6. 18, sobram 2. 0 de novo, 6, sobra 2. Isso daqui vai dar o quê, então, professor? Vai dar uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica. Infinitamente valor, será o número 6 aí, né? É, uma dízima com período 6. Mas esse exercício, a ideia é que vocês, quem conseguiu, de repente não conseguiu passar aí, que chegassem pelo menos aqui. E, obviamente, o mais completo aqui. Tudo bem? Muito bom. Mesma coisa aqui na atividade 2. Peso líquido, 200 gramas, certo? Peso bruto, 250 gramas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais 1 minuto para vocês colocarem em razão peso líquido e peso bruto. Mais uma chance para vocês, hein? 1 minutinho para vocês. Bora lá. Olá pessoal, estamos de volta, estou muito feliz, acho que depois do primeiro exemplo você deu uma chance para ele, o pessoal acertou, muita gente acertando aqui, o Gabriel, a Maria, o Gustavo, a Juliane, muito bom. Muitos alunos não simplificaram, apenas alguns simplificaram. E até perguntaram assim, mas precisa simplificar? Bom, eu acho importante simplificar sim, Isaac. Sempre que você for realizar uma avaliação, e for, de repente, de alternativas, professor Rafael, a gente sabe que a resposta estará na forma simplificada. Então, é bom, sim, a gente sempre simplificar, tá? Então, vamos lá. A razão entre peso líquido e peso bruto. A razão é 200 para 250. Se eu simplificar aqui, professor, eu já vou simplificar direto por 50, tá bom? Eu faria por 10 primeiro, mas por 50 acho bem mais rápido. 10, ó, você pode começar a simplificar por 2 e depois vai indo. No final, todos os valores que você simplificou, se você multiplicar, vai dar 50. Muito bom. Né? Mas aqui, por questão de gestão de tempo, a gente já está fazendo mais direto aqui. Então, quem simplificou, 200 dividido por 50 são 4, 250 dividido por 50 são 5. Então, a razão de 4 para 5, o que significa? A cada 5 gramas do peso bruto, essas 5 gramas, 4 gramas vão conter o peso líquido desse pacote, né, que foi desenvolvido. E se efetuar a divisão, deixa eu ver se eu estou certo, é 0,8, né? Se nós efetuarmos a divisão, 4 dividido por 5 vai dar 0,8. 8. Olha só, eu vou até fazer um gancho, Isaac. Esse 0,8 significa que o peso líquido corresponde a 80%. 80%. Daí na aula de porcentagem a gente vai utilizar essa ideia aí com vocês. Só dá o gancho para vocês, hein? Tudo bem? Bom, agora vamos lá para a próxima atividade. Professor Rafael, você que é um cara de uma estatura elevada, de certa forma, bastante. Você gosta de vôlei? Eu gosto de vôlei, mas o pessoal muitas vezes não me deixa jogar. Fala que eu sou muito alto.
Ué, mas o vôlei a pessoa tem que ser alta. Então, fala que é injusto, né? Injusto é eu jogar vôlei. Quanto você tem de altura, Isaac? Não pergunte, por favor. Tudo bem. Só Bom, sei mas que a média da equipe é 1,80. olha só, já tem um A média da exercício. equipe é A 1,80. média da altura entre mim e do Isaac é 1,80. Se eu tenho 2 e Isso, 2, agora vocês descubram aí, se ele tem 2 metros e 2, descubram a minha altura. mas vamos para a próxima atividade? Então, aí falando em altura, a rede de vôlei varia de acordo com a categoria. A categoria feminina, a rede deve ter uma altura máxima de 2 metros e 24. E na categoria masculina, a altura de 2 metros e 43. Mas, Isaac, por que que a altura da feminina é menor que a altura da masculina? A média da altura masculina é maior do que a média da altura feminina. Então, a gente precisa que a rede da equipe masculina seja maior. Justo, justo. No basquete também, a média dos jogadores, a altura, é maior do que a média das jogadoras. Por isso que também a altura da cesta ela é maior. Né? Muito bom. Então, a gente quer saber qual a razão em centímetros entre a altura da categoria feminina e masculina. Então, presta atenção. Qual a razão em centímetros? Lembra, se 1 metro são 100 centímetros, 2 metros e 24, basta você fazer uma continha aí que já acha em centímetros. Agora Então, ficou fácil, né? Com o exercício anterior que eles fizeram. Ficou fácil agora. E também de uma jogadora que tem 1,90 em razão à altura da rede. Então tem duas coisinhas para fazer. A razão entre a jogadora feminina e o jogador masculino de vôlei em relação à altura, e a razão entre a altura da jogadora e a rede de vôlei. Isso, algumas pessoas já estão respondendo, lembrando que são duas perguntas. Então fala assim, resposta da primeira e resposta da segunda. Use a tecla barra do teclado para indicar a divisão, que é a fração. Eu vou deixar 2 minutinhos para fazer. Bom trabalho. Olá pessoal, estamos de volta, bastante gente respondendo, muita gente respondeu a primeira, mas não respondeu a segunda. O Miguel, a Júlia, a Emily, muita gente, o Matheus. Bom, vamos lá, a maioria das pessoas, Isaac, respondeu na primeira 224 sobre 243. E algumas pessoas responderam na segunda 112 por 121. Vamos ver se elas estão certas, então? Então, aqui, primeiramente, está em metros. Se eu multiplicar cada 1 metro 100 centímetros, se eu multiplicar por 100, terei 224 e 240. Então, a razão é 224 para 243, certíssimo. Nesse caso, não precisa dividir não, né? Não. Nesse caso, a gente não precisa, tá bom? Muito bom. A ideia aqui central, até por gestão de tempo, é a gente mostrar a forma de razão aqui, das grandezas indicadas. E olha a segunda pergunta. A altura de uma jogadora que tem 1,90 em relação à altura da rede. Então, se é uma jogadora, categoria feminina, a rede é 2,24. Então, aqui seria vezes 100, vezes 100, que dá 1,90 e aqui 2,24. Então, 190 para 224 a razão. Tudo bem? Muito bom. Aí, Isaac, lembrando, aqueles que quiserem simplificar, simplifica, tá? A gente não vai simplificar por questão de tempo. Rafael, agora a gente vai para uma última questão que passou no Enem. No Enem, Rafael, 5 minutos. No Enem. 2 minutinhos para fazer? 2 minutinhos. Isso. Prestem bem atenção. Essa questão passou no Enem e vai ficar disponível aqui para vocês, tá? Posso ler para eles? Pode. Passa o slide seguinte, Isaac, já com as alternativas. Aqui, ó, tá falando de um certo teatro que as poltronas são em divididas setores. Em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro. As cadeiras escuras são as reservadas e as claras não foram vendidas ainda. São cadeiras que ainda podem ser
vendidas, ok? Então aqui, 2 minutinhos para vocês responderem a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Falem no chat as respostas aqui. Bom trabalho. Bom trabalho, 2 minutinhos. Olá, pessoal, estamos de volta. O Isaac, você passou uma questão de Enem para o pessoal de 7º ano. E olha só, a maioria respondeu a alternativa A. Alguns colocaram a alternativa C e alguns perdidos assim colocaram a alternativa B. Perdidos assim, um ou outro falaram a alternativa B. Bom, 7º ano, já fazendo questão de Enem, será que eles acertaram? Então, para você ver que a importância de a gente ter um conhecimento agora e carregar esse conhecimento, porque lá na frente você pega uma questão que você estudou lá no 7º ano, de uma matéria que você estudou lá no 7º ano, né? Bom, vamos lá. Cadeiras reservadas. Nós temos quantas cadeiras reservadas? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cadeiras reservadas, 17. Total de cadeiras, bom, alguns acredito que ou contaram uma por uma, ou multiplicaram as cadeiras de uma fila pelo corredor, né? Ah, numa situação como essa, eu multiplico linha por coluna, aí eu já tenho a quantidade total. Que seria 7 vezes 10, que são 70. Então, 70. Eu quero a razão entre cadeiras reservadas e total de cadeiras, certo? Perfeito. Então, a razão é 17 para 70. Alternativa A, parabéns quem acertou. Tá? É interessante, Isaac, se você dividir esse 17 por 70, você tem a porcentagem de cadeiras ocupadas. Tem a porcentagem, né? Então, professor Rafael, na aula de hoje, nós fizemos essa passagem sobre a razão, e é importante reforçar que essa forma de escrita a gente vai utilizar bastante nas próximas aulas, né, professor? Para trabalhar porcentagem, para trabalhar probabilidade, por exemplo. Muito bom. Né? E você queria ver mais alguma mensagem aí no chat? Não, na verdade o pessoal está agradecendo a aula, que a gente está chegando no fim. Muitos estão falando que acertaram. Eu acho que eles aprenderam muito, Isaac, porque no primeiro exercício, muitos erraram, né? Você lembra? E depois o pessoal deslanchou a acertar. E acho que é o que a gente queria mesmo. Quero que o pessoal aprendesse. E aqueles que erraram, gente, é assim, não desanimem, porque a gente tem que tentar. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um ótimo dia a todos. Obrigado, professor Rafael. Obrigado a presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início agora à aula do 7º ano de Geografia, que vem com uma temática super bacana, território brasileiro, mudanças e permanências. Nós estamos aqui com a professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. A professora Andréia Cardoso compõe a equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC. Está aqui com a gente hoje para fazer essa aula de Geografia. Então, só para a gente entender, né, um pouquinho a dinâmica da aula, eu vou pedir para passar para o próximo slide. Então, aí nós temos a temática da nossa aula, né, território brasileiro, mudanças e permanências da disciplina de Geografia. Então, vamos aí para a apresentação da equipe curricular de Geografia, vai aparecer na tela aí para vocês. A professora Andréia, que está aqui com a gente, a professora Mariana, que vai aparecer em um momento em um vídeo super bacana, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também nos acompanha. Então, agora, nós vamos para a apresentação aí das habilidades e o que será trabalhado. Então, o que vamos trabalhar? Vai aparecer aí para vocês na tela a habilidade do currículo paulista,
que nós vamos discutir nessa aula, que é identificar, em registros históricos geográficos, as formas de organização político-administrativa do Brasil em diferentes tempos e relacionar com a criação do Estado de São Paulo. Né? Lembrando aí que ela também mobiliza outras habilidades previstas do currículo. Para essa aula, nós vamos trabalhar com a unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo, e o objetivo de conhecimento é ideias e concepções sobre a formação do território. Tá ok? Então, nós vamos dar início à nossa aula aqui com a professora Andréa Cardoso. Obrigada, professora Milene. Obrigada também aos colegas da equipe curricular de Geografia. Né? Nós estamos pensando todas essas aulas para o ensino fundamental e também para o ensino médio de forma colaborativa. Então, vocês vão ver a equipe aqui nas próximas semanas, conversando com vocês sobre vários temas que já foram abordados na sua escola, com o seu professor, sua professora, né? E a gente está aqui hoje para aprofundar um pouquinho esse diálogo, né? O tema território brasileiro, né, mudanças e permanências, é um tema muito importante, vai acompanhar vocês durante todo o 7º ano, em vários momentos, no decorrer do ensino fundamental e no ensino médio, vocês vão voltar a essa temática, cada vez de forma mais aprofundada, né, tendo a oportunidade de estudar diversas características, dinâmicas e processos do território brasileiro. Essa aula hoje ela tem como objetivo, né, a gente vai trabalhar um pouquinho as unidades federativas, né, e a questão do Distrito Federal, as transformações políticas administrativas desse território, e a gente vai usar bastante essa questão da leitura de mapas, né? O quanto é importante vocês terem contato cada vez mais com a linguagem cartográfica, né? E toda a riqueza de informações, dados que essa linguagem, junto com a geografia, pode trazer para vocês. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto, né, na escola, que o Brasil ele é composto por 26 unidades federativas, que nós conhecemos como estados, né? Tá na tela para vocês acompanharem um pouquinho da nossa fala, tá bom? Então, além das 26 unidades federativas dos estados, nós também temos o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso país, que é Brasília, né? Mas nem sempre o Brasil foi assim, né? Desde o processo de ocupação desse território por diferentes povos, né, até os dias de hoje, muitas mudanças aconteceram, né? E é importante a gente estudar essas mudanças para compreender, né, a configuração atual do nosso território. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Milene, que vai fazer uma rápida contextualização do papel dos europeus nesse processo de colonização. Obrigada, professora. Então, lembrando aí que com a chegada dos portugueses no século XVI, né, em 1500, nós vamos ter aí uma outra configuração do território, ou seja, o território não era dividido da forma como foi exposto no mapa anteriormente. Então, antes um pouquinho da chegada dos portugueses, foi feito um tratado que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. O que é isso? Foi, né, a América do Sul, ela foi dividida em duas Américas, a América Portuguesa e a América Espanhola. E para isso foi feita uma linha imaginária, né, lógico, e essa linha imaginária, ela dividiu a América nesses dois momentos, em América Espanhola e América Portuguesa. Nós, né, compomos aí a América Portuguesa, e o importante é que anteriormente à chegada dos portugueses já tinha alguém que morava aqui, né, que eram os índios. E esses índios, eles já tinham técnicas modernas de fabricação de diversos itens, como cerâmica, né? Inclusive, até, professora, foi um tema discutido na nossa aula da 2ª série do ensino médio. Olha que legal, né? Quando a gente vê que as habilidades, os conteúdos, eles se conversam. Vocês aí, alunos do 7º ano, estão tendo contato com a disciplina, com esse momento, e vão retomar lá na 2ª série do ensino médio. Então, só relembrando que a chegada dos portugueses aqui
no Brasil, né, especificamente, em 1500, ele é datado do século XVI. Muito bom. Como a professora Milene mencionou, esse tema também ele é tratado por outro componente, que é o componente de história, né? Então, vocês também vão ter oportunidade, né, de conversar com o professor desse componente e aprofundar as pesquisas, os estudos sobre esse tratado citado e tantos outros acontecimentos do processo de colonização do nosso território brasileiro, né? É importante a gente destacar que o território brasileiro ele começou a ser ocupado, né, e colonizado pelo litoral, né? Então, se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, nós temos, por volta de 1532, a fundação da Vila de São Vicente, né? Com o passar do tempo, esse processo de ocupação do estado de São Paulo e do território brasileiro foi se expandindo para o interior, né? Então, ou seja, gradativamente, né, a ocupação do território foi acontecendo, novas vilas, novos centros urbanos, né, novas cidades foram surgindo, né, se formando e constituindo, né, o nosso território e acontecendo, né, paralelamente à formação do povo brasileiro, né? Então, demorou até mais ou menos o século XX para a gente ter uma configuração com a mais próxima do que nós conhecemos hoje, né, do território brasileiro. Agora eu passo a palavra para a professora Milene. Muito bem, professor. É muito importante a gente compreender o processo histórico para a gente entender qual é a configuração atual do nosso território. Quando a gente vai olhar alguma coisa, né, nesse momento que está acontecendo agora, a gente precisa entender esse processo histórico. Então, agora nós vamos para um vídeo da professora Mariana, que também compõe a equipe curricular de Geografia, que ela preparou com todo amor e carinho para vocês. A professora Mariana ela é super dedicada nas produções, né? Olha, ela tem aí grande chance de concorrer ao Oscar. Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o território brasileiro e a sua organização político-administrativa. Vamos lá? Vocês já devem saber, nós moramos em uma república federativa chamada Brasil. Isso significa algumas coisas. A primeira delas é que esse país é governado por uma pessoa escolhida pelo povo através do voto. Ou seja, vivemos em uma república. O governante do Brasil é chamado presidente e é eleito a cada 4 anos. Além disso, o Brasil é uma federação. Isso significa que ele é formado pela união de territórios que têm certa autonomia. No Brasil, esses territórios são 27 no total, 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada um deles tem o seu próprio governante e algumas leis particulares. Como vocês podem ver, o Brasil é formado por muitos estados. Para compreender melhor esse território e pensar políticas públicas, um importante instituto definiu uma divisão regional para o Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu 5 macro-regiões brasileiras que vocês já devem ter visto na escola. A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, será que vocês se lembram os nomes dos estados que ficam em cada uma dessas regiões?
Vou perguntar o nome de alguns e ver como vocês se saem. Preparados? Vamos lá? Começando pela região norte. Agora, região nordeste. Vamos agora para o interior do território e ver a região centro-oeste. Vamos ver agora a região sudeste, que é onde nós estamos. Finalmente, região sul. É isso. Espero que vocês tenham se saído bem. Espero também que tenham gostado dessa rápida retomada sobre o território brasileiro. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Estamos de volta com o vídeo aí da professora Mariana. Muito bacana, né, gente, essa retomada. Legal que a Mariana fez esse passeio, né, pelo território brasileiro, e isso fortalece aí alguns conceitos que vocês já aprenderam. Então, o que é bacana nesse momento? Quando você está assistindo uma aula e você tem alguma dúvida ou algum ponto de atenção, alguma coisa aqui que é comentada e que você às vezes não sabe o significado, anota no seu caderno, aproveita o momento para fazer uma pesquisa ou até mesmo tirar dúvida com o pai, a mãe, vó, avô, tio, né? Lembrando quem está na sua casa, né? Para sair de casa, né, professora? Isso mesmo. Pesquisar nos livros didáticos, na internet, né? Exatamente, aproveitar esse momento para isso. Só relembrando aqui que o nosso chat está aberto e ele é um momento muito bacana. Então, alunos, vamos usar esse chat de maneira consciente. Vamos colocar o que realmente é pertinente à disciplina, vamos colocar aí dúvidas, contribuições, né? Esse é um momento tão bacana para a gente trocar informações, então vamos usar esse momento com consciência. Então, vamos lembrar que o chat é para ser usado com consciência. Cuidado com o que a gente escreve lá. Vamos lá, professora? Vamos. Também gostaria de agradecer a professora Mariana, né, que trouxe a sua contribuição para esse plano de aula, trouxe o vídeo, né, com toda essa retomada. Né, e é importante, a gente, né, destaco aqui a fala da professora Milene, do quanto é importante vocês pesquisarem, né, um pouco mais sobre cada uma dessas regiões, né, a partir dos aspectos, né, da sua própria formação, da sua história, né, das suas características atuais com relação à economia, à sociedade, à cultura, né, os patrimônios, paisagens, né, o que cada uma dessas regiões, né, traz significativamente para a constituição do território nacional. Né? Então, agora a gente vai colocar na tela para vocês, né, uma retomada de que os estados estão agrupados em 5 macro-regiões definidas pelo IBGE. No 7º ano, né, a partir do 7º ano, cada vez mais vocês vão ouvir falar das pesquisas, dos estudos desse instituto tão importante, né, para a geografia e para outras áreas do conhecimento aqui no Brasil. Então, quais são esses estados? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, o processo, o assunto que a gente entra agora é o processo de regionalização. E é importante a gente destacar que esse processo é uma construção humana e envolve muitos aspectos, né, comuns ao Estado. Né? Então, o que a gente vai considerar nessa construção? As características físicas, urbanas, econômicas, entre outras. Né? Por isso que a regionalização ela pode passar por alterações, e o caso das regiões brasileiras não é diferente. Então, agora a gente tem aí uma atividade. Né? Eu peço que, por favor, passe o próximo slide. Mais um, por favor. Isso. Então, agora a professora Milene vai falar um pouquinho
sobre estes mapas que vocês vão observar nos próximos instantes. Muito bem. Então, eu vou pedir para que coloquem aí essa sequência de slides para a gente poder fazer uma observação. Olha que bacana. Nós temos o Brasil aí, né, o território brasileiro, em 4 momentos. O primeiro em 1940, depois 1945, 1960 e 2010. Se nós fizermos uma rápida observação, a gente já consegue ver algumas mudanças aí, fazendo um comparativo desses 4 mapas. Então, olha que bacana. Essa tela vai ficar para vocês durante 5 minutos. E o que é bacana? Nós vamos ter aí 3 questionamentos. Então, esses questionamentos eles podem ser compartilhados com a gente através do chat. Ou seja, você pode colocar a sua resposta lá no chat, que na volta nós vamos fazer a leitura. Então, vamos ver quais são as perguntas. A primeira pergunta é: em qual ano os estados foram agrupados em 7 regiões? Então, vocês vão observar essa sequência de 4 mapas e vão observar qual o ano em que nós temos uma configuração do Brasil com 7 regiões. O próximo questionamento é: o estado de São Paulo já fez parte de quais regiões? Será que sempre foi a região sudeste que nós estamos, né, que nós nos encontramos hoje? Será que já teve alguma alteração? Olha que pergunta bacana aí. E depois, quais estados brasileiros não existiam em 1940? Então, aparentemente, essa configuração que nós temos atual de estados, ela nem sempre foi assim. Né? Nós tínhamos, será que estados que eram maiores, outro que, né? Como será que era esse momento? Então, essa atividade é observando essa sequência de mapas. Então, vocês vão ter aí 5 minutinhos para a realização, e quando nós tivermos o retorno, aí nós vamos fazer algumas leituras de algumas contribuições. Então, utilizem o chat aí para dividir com a gente o que você observou e até mesmo colocar algum questionamento, caso você tenha dúvida. Nós vamos 5 minutinhos e já voltamos. Estamos de volta. E aí? Nós temos aí 3 questionamentos. Será que vocês aceitaram? Nós vamos fazer agora uma devolutiva. Então, quem fez uma anotação no caderno, né, ou respondeu oralmente, fique atento agora que nós vamos dar as respostas. Então, eu e a professora Andréia, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu faço a pergunta, a professora Andréia dá a resposta e a gente vai fazendo aí um diálogo sobre esse momento. Então, lembrando que vocês fizeram a observação aí desses 4 mapas, datados de 1940, 1945, 1960 e 2010, que aí é a última configuração. Então, vamos lá, professora. Uma das perguntas era, em qual ano os estados foram agrupados em 7 regiões? Isso. Então, eu peço à direção que volte a imagem, né, para que os nossos estudantes e professores possam acompanhar as nossas respostas. Então, para essa primeira pergunta, a resposta correta é o ano de 1945. É quando os estados foram agrupados nas regiões Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. É importante a gente destacar que essa sequência de mapas também está presente no material do aluno do programa São Paulo Faz Escola, e muitos de vocês já devem ter trabalhado, né, nas aulas presenciais na sua escola. Então, só para lembrar que 1945 é a resposta correta para a questão 1. Então, se você respondeu aí, né, pode cantar vitória. E vamos para o próximo questionamento, que é: o estado de São Paulo já fez parte de quais regiões? Né? O estado que nós moramos, ele já fez parte de quais regiões, professora? Vamos lá, professora Milene, mais uma vez a imagem para vocês, né, fazerem essa leitura junto conosco. O estado de São Paulo já fez parte das regiões Sul e Sudeste.
na região sudeste a partir de 1970. Fica o convite para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso, né, e a importância da Constituição, né, de São Paulo para a região sudeste. Muito bem. Então, agora nós vamos para o nosso último questionamento aqui. Quais estados brasileiros não existiam em 1940? Será que teve alguma mudança aí de 1940 para o atual, professora? Sim, teve sim. Olha, a imagem, né, eu observei aqui, né, eu tenho duas contribuições, Amapá e Mato Grosso do Sul. E você, professora Milene, quais as suas observações com relação a essa resposta? A gente consegue observar aí também a questão do Acre, né? Que até então ele não aparece. E nós estamos tendo aqui algumas contribuições no chat. Eu estou observando aqui que tem alguns alunos. Um aluno, inclusive, colocou Tocantins. Tocantins? E aparece. Está correto, é isso mesmo. Então, aí tem um outro aluno que citou Tocantins. Alguns alunos colocaram aqui também o estado de Pernambuco. Acho que nesse momento, não. não. Não, Pernambuco não, gente. Mas quem colocou Tocantins aí está corretíssimo, né, professora? Isso, exatamente. Então, é importante aí relembrar essas mudanças, né, de regionalização, como a professora Andréia colocou. Provavelmente vocês já viram em algum momento na escola, né, esse conjunto de mapas, e é sempre importante relembrar essa configuração, esse histórico do nosso território. Só fazendo um complemento, professora Milene, é importante a gente estudar essas configurações do território brasileiro, porque isso influencia diretamente, né, a formação, a elaboração de políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública, a formação de cidades, né, de distritos. Então, tem outras possibilidades para a gente estudar sobre a configuração do território nacional e entender essa organização política administrativa, né, da nossa federação. Isso a gente pode conversar numa outra aula sobre essas questões. Então, agora nós vamos para a próxima atividade, né? E que nós temos uma atividade complementar, né, professora? Com um questionamento. Vai aparecer uma perguntinha aí para vocês na tela. Será que o território brasileiro continua sofrendo mudanças? Então, agora a gente tem a oportunidade, né, de conversar um pouquinho de como a tecnologia, de como o conhecimento científico tem ajudado a gente a identificar as mudanças, né, no território, né? E a gente trouxe para vocês aqui uma reportagem para vocês assistirem. Ela é bem curtinha, então a gente pede para vocês um pouquinho de atenção, registrar no caderno as principais informações para a gente voltar ao diálogo daqui a pouquinho. Então, até já. O território brasileiro está oficialmente maior. Dados do IBGE mostram que, no papel, a área do país aumentou o equivalente ao tamanho de São Luís, a capital do Maranhão. A nova área territorial do país é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Em relação à última medição de 2002, o aumento foi de 890 quilômetros quadrados, praticamente o tamanho de São Luís, no Maranhão. As revisões no mapa brasileiro são feitas a cada 10 anos pelo IBGE. As mudanças territoriais do Brasil são resultado do uso de equipamentos mais modernos, que permitem maior precisão na hora de fazer medições. Segundo o IBGE, a adoção desse novo sistema vai diminuir os problemas de coordenadas geográficas apresentadas por alguns aparelhos de GPS, principalmente os importados. O tamanho do Brasil é cerca de metade dos 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, o maior país do mundo, e mais de 19 milhões de vezes superior à área do Vaticano, o menor. Uma das alterações no território brasileiro é a nova área da Bahia, que incorporou a área insular do arquipélago de Abrolhos. Em Santa Catarina também teve mudanças. A área do estado conta agora com as águas internas da Baía Sul e da Baía Norte, entre o continente
e a ilha de Santa Catarina. Se eu tenho toda a minha divisão territorial entre estados e municípios corretamente, à medida que a ferrovia vai passar, na arrecadação de impostos, na questão de desapropriação de terras, eu preciso ter informação precisa e acurada. O maior estado brasileiro continua sendo o Amazonas, que supera em tamanho as regiões sul e sudeste juntas. Já Sergipe está no fim da lista, é o menor estado. Voltamos, né? Então, se tiver a oportunidade de assistir essa reportagem que fala sobre as modificações no território brasileiro, né? Antes de partir para a próxima questão, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês estudantes, principalmente da Camila e do Luiz Antônio, que acertaram todas as 3 questões anteriores. Então, parabéns para vocês e muito obrigada. Então, com relação ao vídeo, né, então a gente tem uma outra questão na tela para vocês acompanharem, será que o território continua sofrendo mudanças? Essa era a nossa primeira questão. E a gente tem uma outra. Segundo a reportagem, qual foi a mudança mais recente no território brasileiro? Então, a gente vai dar para vocês aí alguns instantes para vocês relembrarem e anotarem no caderno para depois conversar um pouco mais com o professor em sala de aula. Alguns segundos. Voltamos, né? Então espero que vocês tenham feito os registros, né? E é um tema importante para conversar com o professor posteriormente, da sua escola, nas suas aulas, né? Também aqui pelo Centro de Mídias. E agora a gente vai conversar com a professora Milene. Então, professora Milene, a partir da reportagem, né? Qual é a mudança mais recente no território, né, que você observou e que você gostaria de contribuir, né, com os nossos estudantes? Então, aí durante a reportagem a gente conseguiu observar que foi feito um estudo e diante aí de uma modernização, né, a gente teve aí um aumento, né, no tamanho do território. Então, o que é importante a gente ressaltar não é que o território ele cresceu, né, senão a pessoa imagina que ele se desenvolveu, que ele foi crescendo, mas não. Isso ocorreu devido aí a modernos equipamentos. Então, hoje, atualmente no Brasil, o nosso território em 8.515.767 quilômetros quadrados. Acertei, professora? Isso mesmo, muito bom. Essa questão, né, que a professora Milene trouxe é importante porque os cálculos as medições ficaram mais precisas, com todos os equipamentos, né, que nós conhecemos, que os institutos utilizam. Então, fica o convite para você pesquisar na internet, né, outras reportagens, textos que trazem mais informações sobre essa questão do tamanho do território, né, brasileiro. Então, acho que a nossa aula agora já está quase chegando ao fim, né, professora Milene? Sim. A gente espera conversar com vocês em um outro momento sobre esse tema, trazer outras atividades. Então, fica aqui meu muito obrigada. Nessa aula de hoje, a gente teve a oportunidade de retomar um pouquinho do processo de ocupação do território, principalmente pelos europeus, né? As unidades federativas e também alguns aspectos importantes sobre a regionalização do Brasil. Então, meu muito obrigada, espero que essa aula tenha contribuído para o aprofundamento dos conhecimentos geográficos e converse com o seu professor, né? Esclareça suas dúvidas e até a próxima aula. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aí nos assistindo, seja pelo aplicativo do Centro de Mídias ou pela TV Educação, do Canal Cultura. Muito obrigada, espero que essa aula tenha enriquecido aí os conhecimentos de vocês, né? E dê um gancho aí para os próximos estudos. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Bom, então vamos começar
o nosso curso sobre as grandes navegações. Lembrando que este assunto também é conhecido como expansão marítima e comercial europeia. Você vai encontrar as duas denominações, as duas expressões na internet, no seu livro didático, na sua apostila, enfim, onde quer que você venha a estudar sobre esse tema. As duas nomenclaturas estão corretas. Vamos começar com a definição. O que foram as grandes navegações, afinal de contas? Antes de qualquer coisa, foi um conjunto de grandes viagens marítimas. Ou seja, os europeus que até então não tinham feito longas e distantes viagens pelo mar, passaram a conquistar o mar-oceano e a partir da conquista do oceano, a partir dessas grandes viagens marítimas, eles passaram a atingir certos objetivos que a gente vai analisar daqui a pouco. Essas grandes viagens marítimas, elas foram feitas principalmente por Portugal e Espanha. Quando falamos em grandes navegações, os dois estados nacionais, os dois países, os principais responsáveis por essa conquista do oceano e conquista de novos territórios são os portugueses e os espanhóis. Marco temporal, ou seja, qual foi o período histórico em que as grandes navegações aconteceram? Século XV e XVI. Século XV, um período de conquistas um pouco mais modestas, conquistas um pouco mais difíceis, e a partir do século XVI o negócio desandou. Os portugueses e espanhóis e os outros povos europeus também, holandeses, ingleses e franceses, passaram a construir uma base de conhecimento cada vez mais importante, cada vez mais robusta sobre as grandes viagens marítimas, sobre as rotas comerciais, e aí o negócio desanda no século XVI. Essas grandes viagens marítimas, elas tinham alguns objetivos. Quais eram esses objetivos? Em primeiro lugar, a busca de novos territórios. Territórios que pudessem servir, por exemplo, como base de desenvolvimento agrícola para a Europa. Havia também a busca por especiarias, condimentos, temperos. A gente vai detalhar a importância das especiarias nas próximas aulas. E também estavam em busca de metais preciosos, ouro e prata. Então, definindo novamente, de uma só vez, o que foram as grandes viagens marítimas, o que foram as grandes navegações, foi um amplo conjunto de viagens marítimas que foram colocadas em prática por portugueses e espanhóis, principalmente nos séculos XV e XVI, e que tinham por objetivo a conquista de novos territórios, a busca de especiarias e de metais preciosos, ouro e prata. A partir de agora, a gente começa a falar das relações entre as grandes navegações e a Idade Moderna. Quando falamos em grandes navegações, estamos falando de um contexto da Idade Moderna. Então, vamos localizar temporalmente a Idade Moderna. A Idade Moderna começa no ano de 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, e a Idade Moderna tem o seu fim com o início da Revolução Francesa, o ano de 1789. Então, se você acha que você é moderno, sinto em lhe informar, isso não está correto. Nós somos contemporâneos, estamos na Idade Contemporânea. Então, anota novamente. A Idade Moderna começa em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e termina em 1789, com o início da Revolução Francesa. Bom, mas o que há de importante nesse período que nós chamamos de Idade Moderna e como isso vai influenciar as grandes navegações? Bom, em primeiro lugar, os europeus desse momento histórico, eles tinham um profundo desejo de romper com o passado medieval. A Idade Média era considerada, como posso dizer, a longa noite de 1000 anos, onde não teria havido
desenvolvimento técnico, científico, cultural, enfim, eles consideravam que a Idade Média foi um período de grande atraso na história da civilização europeia, embora isso não seja verdade. Hoje, com as fontes históricas, com os amplos estudos sobre a Idade Média, nós sabemos que nós tivemos profundos acontecimentos e que não é verdadeira essa noção da Idade Média como a Idade das Trevas, como a longa noite de 1000 anos. Mas, enfim, esse homem europeu da Idade Moderna, ele tinha como objetivo romper com esse passado medieval. O que incomodava tanto? Bom, o que mais incomodava era a forte presença da religiosidade. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela praticamente herdou o poder, o território e as delimitações administrativas que antes pertenciam ao Império Romano. Então a Igreja Católica foi uma instituição extremamente poderosa. E essa mentalidade religiosa, essa cultura religiosa, ela trouxe alguns problemas para o desenvolvimento da técnica e da ciência. Então, este homem da Idade Moderna, ele tem como objetivo romper com esse passado medieval, deixar de lado as crenças, as ideias, as superstições religiosas e adotar como principal filtro para enxergar o mundo, o filtro da ciência, da técnica e da ciência. Então, essa é a primeira grande característica da Idade Moderna. Nós temos algumas outras considerações a serem feitas aqui. Foi devido a este grande desenvolvimento técnico e científico que os europeus começaram a se considerar povos superiores aos demais seres humanos que viviam no planeta. Então, a Idade Moderna, ela também é responsável pela construção desta noção, dessa certeza que os europeus tinham de que eles eram superiores aos demais povos, às demais civilizações. Dessa forma, eles consideravam que a Europa era o modelo a ser seguido, modelo técnico, científico, cultural, social, enfim, todos os demais povos considerados inferiores, povos de segunda, terceira categoria, deveriam seguir o modelo que fosse instituído, que fosse apresentado pelos europeus. Outra transformação extremamente importante que ocorreu na Idade Moderna e que está diretamente relacionado com as grandes navegações é a formação dos estados nacionais, com a destruição dos polos de poder que antes eram dos senhores feudais, a centralização do poder político, do poder administrativo, a formação de um exército, a formação de uma burocracia que era um amplo conjunto de funcionários para auxiliar o rei na administração do Estado, a criação de um sistema nacional de arrecadação de impostos. Tudo isso trouxe recursos suficientes para que os reis financiassem, patrocinassem as grandes navegações. Então, sim, temos uma grande relação entre grandes navegações, a formação dos estados nacionais, o fortalecimento do poder dos reis, o absolutismo e o mercantilismo. A gente vai detalhar tudo isso nas próximas aulas. Bom, vamos começar a nossa aula analisando o contexto europeu, Europa, especificamente no século XV. No século XV estão acontecendo algumas transformações importantes no continente europeu. Talvez uma das mudanças mais significativas esteja relacionado com o aumento das trocas comerciais. Juntamente com o aumento das trocas comerciais, nós temos um grande crescimento das cidades. E a vida na cidade, ela exige um grande número de serviços. Você precisa se alimentar, você precisa de uma vestimenta, você precisa de roupas, você precisa de utensílios domésticos. Enfim, a vida na cidade faz com que a atividade comercial seja extremamente dinâmica. E é justamente esse crescimento do comércio e das cidades, o renascimento comercial e urbano, é que leva ao enfraquecimento do feudalismo.
Porque no feudalismo, melhor dizendo, o feudalismo tem como principal característica a descentralização política e administrativa. Ou seja, nós temos os feudos, que são polos privados de poder, e quem manda ali é o senhor feudal tem o seu exército, tem a sua moeda, tem o seu sistema de leis, enfim, ali é ele que manda. Então, quando nós temos o aumento do predomínio das cidades e da vida comercial, nós identificamos uma transição clara. E essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ela é caracterizada principalmente pelo enfraquecimento do feudalismo. Só que tem o seguinte, essas transformações acabaram trazendo alguns problemas. Problemas especificamente para os comerciantes, para os burgueses, que eram os habitantes das primeiras cidades, que eram os burgos, cidades, melhor dizendo, dedicadas à atividade comercial. Que problemas eram esses? Problema número 1, era muito difícil vender, porque não havia estradas pavimentadas, as estradas eram precárias. E além das estradas serem precárias, elas eram extremamente perigosas. Bandidos estavam por toda parte, prontos para fazer o roubo do carregamento. Quando falamos em comércio, uma das principais características do comércio é o escoamento da produção. Essa produção, ela precisa sair do seu centro de produção e chegar até os consumidores. E aí nós falamos em necessidade de transporte. E as estradas eram extremamente perigosas para os comerciantes escoarem a produção. Outro ponto importante, que dificultava demais da conta o comércio. Não havia unificação das moedas. As moedas eram completamente diferentes nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Moedas de ouro conviviam com moedas de prata, mistura de prata com ouro, moedas de bronze, moedas de cobre, enfim, essa grande variedade de moedas acabava se tornando um grande problema para o desenvolvimento do comércio. O comércio ficava travado, ele era difícil, ele era lento, por conta dessa estrutura ainda herdada dos tempos do feudalismo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, se nós apresentamos os problemas, devemos apresentar também as soluções. A solução para esse conjunto de problemas relacionado ao desenvolvimento da atividade comercial está relacionado com a formação daquilo que nós chamamos de Estado Nacional Moderno, a formação dos Estados Nacionais Modernos. A formação dos Estados Nacionais Modernos ocorre mais ou menos na Europa a partir do século XV. E a formação do Estado Nacional Moderno traz as seguintes características, não se esqueça disso. Primeira característica, território. Todo Estado Nacional tem um território. Território nada mais é do que uma porção geográfica, um pedaço de terra, caracterizado por relações de poder. Não basta ser um pedaço de terra, um espaço geográfico. Território é um espaço geográfico em que são estabelecidas relações de poder, ou seja, tem alguém que manda e um conjunto de pessoas que obedece. E quem manda nesse território chamado Estado Nacional Moderno? É o rei. Então nós falamos em um processo de centralização do poder político. Falamos de um processo de centralização política e administrativa nas mãos do rei. É o rei que vai estabelecer as regras, é ele que vai estabelecer relações de poder nisso que nós chamamos de território. Bom, mas esse rei, para que ele estabeleça essas relações de poder, para que ele mande e todos obedeçam, ele precisa de um exército permanente. E o exército permanente, ele é formado nesse período, em sua grande maioria, por mercenários. Quem são os mercenários? São os homens que prestam um serviço militar em troca de um pagamento em dinheiro. Então, para manter esse exército, o rei vai precisar de dinheiro. Qual é a origem do dinheiro? Qual é a origem desses recursos financeiros? Os impostos. Dentro desse território comandado pelo rei, o rei estabelece um sistema nacional de cobrança de impostos que todos devem pagar para comercializar os produtos, para utilizar as pontes, para utilizar as estradas. E é com
esse dinheiro, com parte desse dinheiro, que o rei vai manter o seu exército permanente, o seu poder coercitivo, o seu poder de força para que todos obedeçam e paguem impostos. Outra coisa fundamental no Estado Nacional moderno é a burocracia. Nada mais é do que um conjunto de funcionários que irão auxiliar o rei no exercício do seu poder. Conjunto de funcionários que vai ajudar o rei a governar o Estado Nacional moderno. E esses burocratas, melhor dizendo, essa burocracia, ela vai ser recrutada principalmente na nobreza, que eram os grupos privilegiados que tinham uma formação intelectual e que ajudaram os reis a administrar, a organizar o Estado Nacional moderno nesses primeiros momentos. Outra coisa que vai facilitar demais a prática do comércio, que é a moeda unificada, moeda única. O rei estabelece moeda única, a moeda real, e a partir desse momento nós não temos mais esse grande conjunto, essa grande variedade de moedas. Moeda única, a moeda estabelecida pelo rei. Junto com a unificação da moeda, nós temos a unificação do sistema de pesos e medidas. Ora, para praticar o comércio, eu preciso pesar e medir os produtos. E essas unidades de pesos e de medidas eram igualmente fragmentadas. Então o rei vai estabelecer uma única forma de pesar, uma única forma de medir, e essa unificação do sistema de pesos e medidas também vai tornar o comércio mais rápido, mais dinâmico, mais fácil, mais veloz. E, consequentemente, isso vai aumentar ainda mais a conquista desses novos territórios, vai propiciar a conquista de novas riquezas. Riquezas tais como especiarias, metais preciosos, ouro e prata, além de áreas de cultivo agrícola para abastecer a sua população que era crescente na Europa. Porque não havia nesse momento um instrumento melhor de conquistar novos territórios, de obter novas riquezas, de aumentar as trocas comerciais que não fosse conquistando territórios, e isso se fazia principalmente por meio das viagens marítimas, por meio das grandes navegações, por meio da busca de rotas marítimas para ter acesso a todas essas riquezas, a ter acesso a novas e intensas, lucrativas e ilucrativas rotas comerciais. Nesse momento é importante falar das partes interessadas e de como elas foram plenamente atendidas nos seus interesses com a formação dos Estados Nacionais. Os comerciantes, os burgueses, foram plenamente atendidos. Por quê? Um exército permanente vai dar a segurança para as trocas comerciais. A moeda única, a unificação do sistema de pesos e medidas vai tornar o comércio muito mais rápido, muito mais dinâmico, aumentando a lucratividade desses comerciantes. O rei é outra parte interessada. O rei tem muito interesse no aumento do comércio, porque quanto maior fossem as trocas comerciais, maior era a arrecadação de impostos, mais forte era o exército permanente do rei, e assim ele tinha condições de conquistar novos territórios e, dessa forma, e consequentemente, ficar cada vez mais rico, enriquecendo o seu estado de uma forma geral. E a nobreza também foi plenamente satisfeita nas suas necessidades, porque a nobreza vai fazer parte da burocracia, vai auxiliar o rei no exercício do governo, na administração dos Estados Nacionais modernos. Além do que, a conquista de novos territórios, boa parte desses territórios vão parar nas mãos da nobreza, e assim ela vai ficar cada vez mais enriquecida, além dos vários títulos que eles vão obter. Bom, nós vamos começar a nossa aula falando da invasão da Península Ibérica pelos mouros, pelos muçulmanos. A gente vai falar das guerras de reconquista, ou guerra de reconquista. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui uma interrogação, é porque hoje existe toda uma revisão historiográfica de historiadores portugueses e espanhóis que questionam a utilização do termo guerra de reconquista. Eu vou tratar disso daqui a pouco. Bom, a Península Ibérica invadida pelos mouros, pelos muçulmanos, no ano de 711, portanto, estamos no século VIII, e eles irão permanecer lá até o ano de 1492.
No ano de 1492, nós teremos o casamento dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e a partir da união dos reis católicos, eles irão vencer, irão derrubar o último reduto mouro, que era o Reino de Granada, nesse ano 1492. Ou seja, nós teremos quase 800 anos, quase 8 séculos de presença muçulmana na Península Ibérica. Mas afinal de contas, quem eram os mouros? Mouros eram os indivíduos que viviam no norte da África e que se converteram ao islamismo. Repetindo, mouro é a população que vivia no norte da África e que se converteu ao islamismo. Como se deu essa invasão? A invasão dos muçulmanos na Península Ibérica se deu a partir do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é uma localização geográfica que é cortada pelo mar Mediterrâneo, e entre o norte da África e o sul da Península Ibérica, nós temos uma distância de apenas 14 quilômetros. E foi por meio, então, do Estreito de Gibraltar, atravessando o mar Mediterrâneo, que os mouros, os muçulmanos, invadiram a Península Ibérica e ficaram lá por quase 8 séculos. Por conta da invasão dos mouros, por conta da invasão dos muçulmanos, nós teremos o desenvolvimento de um feudalismo em Portugal um pouco diferente do que foi no restante da Europa. Porque se a gente analisar o feudalismo tradicional no resto da Europa, sabemos que o feudalismo se desenvolveu de diferentes maneiras em diferentes regiões europeias, mas basicamente o que nós teremos serão os povos bárbaros que irão se converter ao cristianismo, e o feudalismo vai se desenvolver de variadas formas, em diferentes intensidades na Europa. Em Portugal e na Espanha, nós teremos uma característica um pouco diferente, exatamente por conta da presença dos mouros, dos muçulmanos. Porque a Península Ibérica vai ficar dividida da seguinte forma. Na região norte, nós teremos a formação dos reinos cristãos, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Já a região centro-sul será dominada pelos muçulmanos. Então, o que nós teremos na Península Ibérica é um feudalismo bem diferente, e essa diferença ela se justifica pela presença dos muçulmanos na região. Agora a gente vai falar sobre esse termo aqui, Guerra de Reconquista. Atualmente existe toda uma revisão historiográfica de historiadores portugueses e espanhóis em relação a esse tema, porque, segundo eles, não se pode falar em guerra de reconquista porque você só reconquista aquilo que um dia foi seu e foi tomado por um inimigo, por um concorrente. Quando os muçulmanos chegaram na Península Ibérica no século VIII, o que eles encontraram por lá foram povos bárbaros, povos germânicos, principalmente os visigodos e os suevos. Nós só tivemos a formação de uma nação de portugueses e de uma nação de espanhóis séculos depois. Por conta disso, segundo esses historiadores, não podemos falar em reconquista, mas sim em guerra de conquista. Conquista dos reinos cristãos em relação a um território que estava sendo dominado por muçulmanos. Aqui na nossa aula a gente vai continuar utilizando o termo reconquista, porque é assim que aparece na literatura tradicional, e como vocês sabem bem, uma revisão historiográfica ela demora alguns anos, às vezes décadas, para chegar aos livros didáticos e até chegar nas escolas, tá bom? Então fica sabendo dessa revisão historiográfica, isso pode aparecer na sua prova do Enem, na prova de algum outro vestibular, mas a gente vai continuar utilizando o termo reconquista. Mas fica sabendo da revisão historiográfica. Vamos embora. A partir de agora a gente vai avançar um pouco no tempo e nós vamos lá para o século XI. No século XI a situação começa a ficar um pouco efervescente na Europa e no Oriente Médio em função do conflito entre cristãos e muçulmanos. Vários papas, o mais representativo deles, o Papa Urbano II, ele vai convocar a cristandade, principalmente os nobres, a nobreza especializada na prática da guerra, a partirem para o Oriente, a irem para a Terra Santa, para reconquistar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos infiéis, dos muçulmanos. Especificamente na Península Ibérica, nós teríamos uma espécie de microcruzada, porque nós vimos
a região centro-sul da Península Ibérica estava sob o domínio dos muçulmanos, enquanto a região norte estava sob o domínio dos reinos cristãos. Então, o que vai acontecer na Península Ibérica é uma espécie de uma micro cruzada com o objetivo de expulsar os muçulmanos, de expulsar os mouros e retomar a região para que ela ficasse inteiramente sob o domínio dos reinos cristãos. Nessas cruzadas que vão acontecer na Península Ibérica, nós teremos a participação de vários nobres franceses. Por que nobres franceses foram participar da guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica? Acontecia a seguinte situação no feudalismo. Quando um senhor feudal morria, todos os seus bens, todas as suas terras, ficavam para o primogênito, ou seja, para o filho mais velho. O filho mais velho levava tudo para os outros filhos. Restava basicamente duas opções. Prestar serviços militares para nobres mais poderosos na esperança de serem seus vassalos e conquistarem terras, como uma retribuição, como uma forma de pagamento pela prestação dos serviços militares que foram prestados. Opção 2, eles poderiam ir para a igreja e galgar altas hierarquias dentro da Igreja Católica. Então, foi por isso que nós tivemos a participação de nobres franceses nas guerras de reconquista, nas guerras contra os muçulmanos na Península Ibérica. Eles estavam em busca de terras para que eles pudessem se tornar também senhores feudais. Nesse momento, quem entra aqui no nosso contexto histórico é o rei Afonso VI, rei de Leão e Castela. Ele recebeu serviços militares de vários nobres e um desses nobres acabou se destacando bastante. Estamos falando de Henrique de Borgonha, Dom Henrique de Borgonha. Devido aos bons serviços militares prestados ao rei de Leão e Castela, o rei Afonso VI, ele recebeu uma região que se chamava Condado Portucalense, que era um feudo devido aos bons serviços militares prestados ao rei Afonso VI. Ele não apenas recebeu o Condado Portucalense, um feudo que agora estava sob o seu domínio político, como ele também acabou se casando com uma das filhas do rei Afonso VI, a Dona Teresa. Então, a partir desse momento, quem passa a dominar o Condado Portucalense é o Dom Henrique de Borgonha. Ele acabou se envolvendo em vários conflitos com o rei Afonso VI. Dom Henrique morre em 1112 e, por conta disso, ele não consegue estabelecer essa autonomia, essa independência do Condado Portucalense. A partir da sua morte, quem assume politicamente o comando do Condado Portucalense é sua esposa, Dona Teresa. Nós teremos um complicado jogo de disputas políticas, de disputas familiares, e a Dona Teresa vai ter a intenção de colocar o Condado Portucalense na órbita de influência política dos reinos de Leão e Castela. O Condado Portucalense, enfim, ficaria numa condição política subalterna, sendo dominado por esses outros reinos cristãos. Quem não gostou nada disso foi a nobreza do Condado Portucalense e ela acabou atraindo a oposição política dessa nobreza e isso acabou desestabilizando politicamente o comando da região. É importante dizer que do casamento de Dom Henrique de Borgonha com Dona Teresa, nós teremos o nascimento de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques começa a receber o apoio da nobreza do Condado Portucalense, insatisfeita em relação à situação de ficar numa condição subalterna aos reinos de Leão e Castela. Essa nobreza se une em torno de Dom Afonso Henriques e a partir de 1125, Dom Afonso Henriques vai iniciar as guerras, as disputas para a conquista da independência do Condado Portucalense. Quem eram os inimigos do Condado Portucalense a partir do comando político de Dom Afonso Henriques na disputa pela independência, na conquista da independência, melhor dizendo? Os inimigos eram os reinos de Leão e Castela e os muçulmanos. Essas guerras se iniciam em 1125, vão durar aí um pouco mais de uma década, e no ano de 1139, Dom Afonso Henriques vai se autoproclamar rei de Portugal.
Nesse momento nós temos o desaparecimento do condado portucalense e o nascimento do reino do Estado Independente de Portugal sob o comando de Dom Afonso Henriques, que portanto se torna o primeiro rei de Portugal. O reconhecimento dessa autonomia, dessa independência, só vai ser conquistada no ano de 1143. Mas, enfim, a partir de 1139, nós temos a independência do condado portugalense, que a partir desse momento passa a se chamar Reino de Portugal, e Dom Afonso Henriques de Borgonha passa a ser o primeiro rei da história de Portugal. Portanto, o nascimento do Reino de Portugal coincide com o ponto inicial da dinastia de Borgonha. Reino de Portugal torna-se independente no ano de 1139, primeiro rei de Portugal e o primeiro rei da dinastia de Borgonha, Dom Afonso Henriques, e a dinastia de Borgonha vai até o ano de 1383. Portugal vai enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades devido às circunstâncias da sua localização geográfica. Portugal tinha inimigos por todos os lados em seu território. De um lado, os inimigos eram os reinos cristãos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Além disso, havia muitos muçulmanos, muitos mouros ainda na Península Ibérica. O fato de ter o seu território cercado de inimigos vai fazer com que a expansão comercial portuguesa por via terrestre fosse praticamente impossível. Era muito difícil devido a essa grande presença de inimigos. Dessa forma, não restou outra alternativa para o Reino de Portugal a não ser realizar a sua expansão marítima, a sua expansão comercial pela via marítima. E, nesse caso, a localização geográfica de Portugal foi algo benéfico. Portugal desenvolveu uma intensa atividade comercial marítima e, pela cidade do Porto, nós tivemos intensos contatos comerciais com os ingleses que traziam produtos por meio do Mar do Norte. E outro centro comercial importantíssimo para o desenvolvimento, para a expansão comercial de Portugal, foi a cidade de Lisboa. E no Porto de Lisboa, intensos contatos comerciais eram travados com os italianos que traziam produtos a partir do Mar Mediterrâneo. Então, esta é a situação de Portugal a partir do momento em que eles conseguem se tornar independentes e dar início aí ao seu processo de expansão comercial que vai se dar principalmente pela via marítima. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo e vamos lá para o ano de 1383. Se Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei da dinastia de Borgonha, o último rei da dinastia de Borgonha vai ser justamente Dom Fernando. Dom Fernando era o rei de Portugal no ano de 1383 e ele era um rei que contava com um grande apoio da fidalguia, da nobreza. Nobreza tradicional, nobreza que vivia da exploração dos bens imóveis, que vivia da exploração da terra, dos impostos que eram pagos pelos servos, pelos camponeses, enfim, a nobreza tradicional que era enriquecida a partir da posse da terra e dos privilégios de nascimento. O que acontece? Dom Fernando tinha um irmão, Dom João, que era mestre da Ordem de Avis, e com o objetivo de afastar o irmão da possibilidade de assumir o reino de Portugal, ele vai oferecer a sua filha, Beatriz, para a coroa de Castela em casamento. Beatriz vai se casar com Dom Juan de Castela. O que acontece? No ano de 1383, nós teremos a morte de Dom Fernando. Com a morte de Dom Fernando, acontece uma coisa óbvia. A coroa de Castela, a partir de Dom Juan, reclama a coroa de Portugal. Ou seja, Castela reclama o domínio político do Reino de Portugal e é aí que surgem os problemas. Quem não vai gostar nada dessa possibilidade de Portugal perder a sua autonomia, perder a sua independência, passando a ficar sob o domínio do Reino de Castela, é justamente o grupo mercantil, a burguesia comercial. Nós vimos anteriormente que o Reino de Portugal deve boa parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento,
as atividades comerciais que foram desenvolvidas pelas trocas marítimas, pela via marítima. Então, quem não queria de forma alguma perder essa autonomia era a burguesia mercantil, que passou a apoiar Dom João, o mestre da Ordem de Avis, para que ele comandasse Portugal para defender a sua independência em relação ao Reino de Castela. Quem vai apoiar também Dom João, mestre da Ordem de Avis, são os setores populares e alguns setores da nobreza. Nós teremos um período de guerra, portanto, entre 1383 e 1385. E Portugal, sob o comando de Dom João, vence o Reino de Castela e consegue manter a sua independência. A partir desse momento, Portugal tem um novo rei, Dom João I, que dá início à dinastia de Avis, que vai de 1385 até o ano de 1580. Portugal, portanto, conclui a formação do seu Estado Nacional no ano de 1385, precoce. Temos assim a formação precoce de um Estado Nacional na Europa e é justamente o Reino de Portugal. O fato de Portugal ter sido o primeiro Estado Nacional a se centralizar na Europa vai trazer muitas facilidades, porque Portugal vai ser também a primeira nação a se lançar nas grandes viagens marítimas, na expansão marítima. Já no ano de 1415, sob o comando de Dom João, Portugal vai conquistar a ilha de Ceuta no ano de 1415 no norte da África, e este é um marco importantíssimo na expansão marítima portuguesa. Os outros países europeus, as outras regiões europeias, ainda vão ter que enfrentar muitas guerras. A Espanha, por exemplo, vai ter que fazer as guerras de reconquista contra os mouros, e isso só vai terminar em 1492. França e Inglaterra estão envolvidas lá na Guerra dos 100 Anos, com várias guerras que vão destruir várias regiões e vão atrasar essa expansão marítima. Então, esse é o motivo pelo qual a formação do Estado Nacional de Portugal é tão importante. Foi o primeiro Estado Nacional a se formar na Europa, volto a repetir, uma centralização precoce do Estado Nacional, e isso vai abrir as portas para a expansão marítima portuguesa. Bom, então vamos começar a nossa aula sobre as grandes navegações, lembrando que este tema também é conhecido como expansão marítima e comercial europeia ou simplesmente expansão marítima europeia. Hoje nós vamos analisar os objetivos e os motivos dessas grandes viagens marítimas que ocorreram na Europa, a partir da Europa, nos séculos XV e XVI. Bom, antes de qualquer coisa, um dos principais motivos dessas grandes viagens pelo mar-oceano estão relacionadas com o comércio de especiarias. As especiarias tinham um altíssimo valor comercial na Europa, principalmente porque nessa época eles não tinham acesso a geladeira, freezer, caixa de isopor, bolsa térmica, enfim, instrumentos que permitissem conservar os alimentos sem que eles estragassem. Então, esses produtos, as especiarias, tais como pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada e gengibre, ajudavam na conservação desses alimentos, além de dar a eles um sabor mais agradável. Quando você vai comer um sanduíche, você gosta de ketchup, de maionese. Algumas pessoas, quando vão almoçar, não abrem mão da pimenta, do molho inglês. Enfim, esses condimentos, esses temperos que nós chamamos de especiarias, serviam principalmente para dar um sabor mais agradável a todas essas iguarias, a esses alimentos, e servia também para preservar os alimentos de uma forma geral, principalmente as carnes. Carne é um produto que você precisa tomar muito cuidado, porque a carne entra em processo de decomposição muito rapidamente. Então, as especiarias tinham um valor comercial tão alto, porque ajudavam na conservação desses alimentos e também a deixá-los com um sabor bem mais agradável, deixar esses alimentos bem mais saborosos. Surgem os problemas. Problema número 1.
o comércio de especiarias ele era quase inteiramente dominado por árabes e italianos. Os árabes eram os primeiros a terem acesso a essas especiarias, vinham pelo mar Mediterrâneo e desembarcavam ali no sul da Europa, mais especificamente na Itália. E a partir da Itália, os mercadores italianos distribuíam essas especiarias pelas várias regiões da Europa. Então, nós temos um grande número de intermediários. E os intermediários, nós sabemos, eles compram um produto por um preço e revendem mais caro. Então, esse é um dos motivos das especiarias terem um valor tão elevado na Europa nesse período. Então, primeiro problema, um grande número de intermediários comercializando essas especiarias na Europa, deixando o seu valor cada vez mais alto, deixando os produtos acessíveis a um número cada vez menor de pessoas. Problema número 2. Em 1453, nós temos a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos e a partir desse momento eles fecham, eles impedem essa rota comercial, porque o mar Mediterrâneo era a principal rota de passagem entre a Europa e o Oriente para a comercialização das especiarias. Então, a partir de 1453, nós temos o aumento da dificuldade dos europeus de acesso ao Oriente para trazer para a Europa essas tão valiosas especiarias. O mar Mediterrâneo, portanto, estava fechado para os europeus. Os europeus não poderiam mais transitar por essa rota marítima, por esse corredor marítimo. E, por conta disso, a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 criou um grande estímulo, criou um grande motivo, uma grande motivação para que os europeus buscassem novas rotas marítimas para se chegar às Índias. Os europeus sabiam que possivelmente existia uma nova rota marítima para as Índias. Eles não conheciam. Era necessário explorar novas possibilidades. E a partir de então, nós tivemos o início de uma intensa exploração do litoral africano, do Oceano Atlântico, até que eles finalmente encontraram uma rota marítima, não só para as Índias, mas acabaram também tendo o conhecimento, o acesso a um continente inteiramente novo e rico para os seus interesses, que era justamente o continente americano.